Porque vamos começar a entrar em tudo que aconteceu na prova e a gente vai falar dessa largada do Sainz, que largou na pole. Mas não durou 10 metros na pole. E aí, Max? Não, Kalinka, essa foi uma parte assim, o Verstappen obviamente largou melhor do que o Sainz, a gente vê que o Sainz perdeu a posição para o Verstappen e foi meio que atacado ali pelos dois carros da Mercedes, né? Nesse ponto, logo após a largada, a gente já vê o Verstappen na frente e quando a gente passa para a próxima tela, aí sim, Não, é essa tela mesmo, menino. é essa Se ainda? contenta com essa que tem, Então tá entendeu? bom. Então a gente consegue ver ali realmente uma largada muito boa do Verstappen, mesmo largando do lado sujo do circuito, ele larga melhor. E quando chega na primeira curva, ele já está do lado de dentro. Com o Russellzinho? Aí é que aconteceu o problema para o Carlos Sainz. A gente vê uma sequência, né, do lado esquerdo, superior, direito e a de baixo. Kalinka, o Sainz, como ele perdeu a posição para o Verstappen foi por dentro, ele tentou fazer uma tomada ali para tentar sair melhor da curva 1. Nikiki, ele tenta dar o famoso X no Verstappen, ele puxa o carro para a esquerda e nesse momento quem já estava lá é o nosso querido George Russell. O George Russell recebeu uma penalização, o George Russell foi lá pedir desculpa para o Sainz, ele acha que foi culpado, só que na minha interpretação, Kalinka, o George Russell não fez nada de errado. O Russell está ali do lado interno da pista, a gente vê na imagem de cima, a gente vê que o Sainz está exatamente atrás do Verstappen. Olha essa imagem, como ele sai de trás do Verstappen e olha o volante dele totalmente virado para o lado esquerdo. E nisso ele vai lá e de encontro com o Russell. Vê na imagem tava superior na dele aqui, esquerda. né? Estava na dele, ele continua na dele. E nesse momento o Sainz vem para a faixa onde o Russell já estava ocupando aquele espaço e acabou tendo contato entre eles, rodou, quebrou o carro do Sainz, teve algum problema, quebrou vazamento dos radiadores. Aquela parte onde bateu aquela lateral ali é justamente onde estão os radiadores. Enfim, eu acho que a direção de prova, na minha opinião, cometeu um erro em punir o Russell, mas de qualquer maneira ele recebeu uma punição de 5 segundos e o Sainz ficou de fora da corrida. Realmente foi uma pena porque o Sainz começou essa temporada de uma maneira muito complicada, cometeu vários erros, teve algumas faltas de sorte também. Na metade do ano começou a se recuperar, fez a primeira pole position dele em Silverstone, a sua primeira vitória no Grande Prêmio da Inglaterra também. Dali para frente foi um pouco irregular, bons resultados, outros não tão bons. E nessa corrida que ele classifica na frente do Leclerc, classifica na pole, não larga tão bem, mas poderia ter feito uma bela corrida, pelo menos chegar no pódio, quem sabe, sendo que o Leclerc, que largou em 12º, chegou no pódio. Só que ali, ao meu ver, ele cometeu um pequeno erro que teve um prejuízo muito grande para ele e já ficou de fora nesse momento da prova. Pois é, e esse foi só o primeiro momento da prova, né, Pois Max? é. Assim, muita gente que viu a corrida, nesse começo teve uma certa emoção. O comecinho da prova demorou um pouco para esquentar até acontecer outras coisas. Outros né? acontecimentos. Outros acontecimentos. Porque a corrida em si, o Max está liderando sempre muito à frente. É que é chato quando não é para quem você torce, né? Porque quando era assim com o Hamilton era legal, mas agora. Você não achava ruim? É essa. A verdade é que quem torce pro Max é óbvio que tá achando tudo maravilhoso. Mas a corrida fica um pouco morna, vai. Ficou bem morna, porque é o que você falou, Kalinka. Se nada acontece de diferente, Verstappen ia assumindo a liderança, a corrida ia ser bastante morna. Só que aconteceram algumas coisas diferentes. Mas antes de a gente chegar nessa parte, a gente teve uma situação bastante perigosa que, por sorte, não aconteceu nada mais sério com nenhum dos dois pilotos, que foi justamente esse incidente entre o Alonso e o seu futuro companheiro de equipe e chefe júnior, porque é chefinho, né? Ele é filho do chefe. Agora não pôde nem reclamar, hein? Tem que Você ficar viu que ele mais não reclamou, pianinho, ele né? ficou bem pianinho. Ah, bateu, foi Coisa de corrida. deixa. Não aconteceu quase nada, nem levantou meu carro ali, foi só uma raladinha e segue o jogo. Meu Deus do céu. Só que o que aconteceu foi o seguinte, a gente vê essa imagem da esquerda, o Alonso ali iria efetuar uma ultrapassagem no Stroll, até aí tudo bem, só que o que aconteceu foi o seguinte, no momento que o Alonso tira o carro de trás do Stroll para efetuar a ultrapassagem, aí, Kalinka, o Stroll faz uma coisa que não é permitida. Ele vai para a mesma direção do Alonso. O que isso quer dizer? Quando você vai se defender, nesse caso aí, o Stroll para se defender, defender o lado interno da pista, por exemplo, tem que ir para o lado esquerdo da pista. Só que o piloto tem que fazer isso antes de ele receber um ataque. No momento que o carro de trás, no caso o Alonso ali, já está indo efetuar a ultrapassagem, ali ele já não pode mais mudar a direção. Ele tem que ficar onde ele está. E ele tava com o retrovisor, né? Tava ali com o espelhinho. Todos eles. Todos os carros até o momento. E aí, quando o Alonso muda de direção, o Stroll faz a mesma coisa com ele
E aí acontece uma coisa que é extremamente perigosa em carros de Fórmula, em carros que não tem paralama, que as rodas são expostas, que é, quando toca pneu com pneu, o carro levanta, pode levantar, dependendo da velocidade. E, Kalinka, aqui a gente só tem fotos, né? Mas aquela imagem da direita, o carro do Alonso ali empinando, Nossa. ele andou daquele jeito, sei lá, uns 50 metros. E se ele está um pouco mais rápido, por que o carro dele ficou tanto tempo assim no ar? Porque na velocidade que ele estava, bate tanto vento ali que o carro demora para descer. Ele só desce quando a velocidade cai. Se ele tivesse um pouco mais rápido, o carro dele era perigoso subir e virar para trás, como já aconteceu na própria Fórmula 1. Então, realmente, o Alonso deu muita sorte. Foi um erro do Stroll, que erro esse que ele tomou uma penalização para a próxima corrida, já que ele ficou fora. Só que a pior parte em relação ao Stroll... Tá, para falar da punição, são 3 posições no grid. E por que ele tomou 3 posições no grid da próxima corrida? Porque como ele ficou fora da prova, porque o carro dele estragou bastante, diferente do carro do Alonso, por incrível que pareça, a gente vai falar sobre isso, ele não terminou a corrida. Então não tinha como ter uma penalização para um piloto que já não está na corrida. Então ele carrega essa penalização para a próxima prova, que vão ser 3 posições no grid, que eu acho que foi uma penalização extremamente branda pelo o erro que ele cometeu. E ele não admitiu o erro. Ele falou a seguinte coisa: não, eu deixei bastante espaço para o Alonso para o lado esquerdo da pista. Só que isso não tem nada a ver com o que ele falou. O que ele não pode fazer é ir para o lado do Alonso naquele momento, independente da quantidade de pista que ainda tem, no caso ali do lado esquerdo dele. Então realmente ele cometeu um erro. Agora, a parte mais impressionante dessa situação toda é o seguinte: olha o carro do Alonso voando ali, empinando. Depois ele bate no guarda-reio e segue o jogo. Como se nada. Não, troca o bico e vai embora e vai recuperando e recuperando. E lá pelas tantas, Kalinka, ele chega na zona de pontuação e chegou na 7ª posição. Nikiki. Mas o pessoal da Haas entrou com um parecer na FIA, dizendo assim, escuta aqui, Veja bem. é que caiu um negocinho ali do carro do menino, tem como a gente dar uma avaliada, porque se você coloca outros carros em perigo, isso também é uma punição. Também toma uma punição. Né? E aí, Kalinka, a Haas não está falando nada de errado e a Haas está fazendo a seguinte coisa. Há 2 etapas atrás, no Grande Prêmio de Singapura, a gente teve a seguinte situação. Kevin Magnussen se tocou lá com alguém e o direcional da asa, que é aquela abinha que fica no final da asa dianteira, quebrou. Estava ali meio pendurada. A hora que a direção de prova viu aquela parte pendurada, deu uma bandeira preta com bola laranja que o piloto tem que ir para o box. Por quê? Porque aquilo pode se soltar, então você tem que ir para o box e arrumar ou trocar o bico, arrancar aquele pedaço para não expor nenhum outro carro ou piloto ao risco de pegar e cair uma peça do seu carro e cair no carro dele, em qualquer carro que esteja na pista. E logo no início desse Grande Prêmio do Texas, aconteceu uma situação muito parecida com o Pérez. Ele se tocou na primeira... Com o Pérez, aquele amigo de seu Kalinka e da direção de prova. O Pérez também teve o direcional da asa dianteira quebrado, ficou pendurado, tanto que acabou se descolando do carro e caiu. Graças a Deus não bateu em ninguém. Só que daí a Haas se viu na seguinte situação. Bom, há 2 corridas atrás aconteceu exatamente a mesma coisa com o meu piloto. Vocês mandaram ele parar, vocês que eu digo, a direção de prova mandou o Magnussen parar. Por que não fizeram a mesma coisa com o Pérez? Então, dali a Haas já estava levantando um ponto com muita propriedade e totalmente pertinente o ponto que eles levantaram. Na situação do Alonso, aconteceu uma coisa parecida, só que no caso do Alonso tem 2 problemas. Primeiro, que também tinha uma peça pendurada, no caso o espelho, que acabou se soltando também, e por sorte não pegou ninguém. Só que por se tratar de um espelho retrovisor, quando cai o espelho é uma coisa que o piloto tem que usar, tem que ter no carro. E usa, Quase que não usa, mas tem que estar lá, porque aquilo ali, ele perde a visão para trás. Então são 2 pontos, está se descolando uma peça e uma peça que você usa de segurança. Para o piloto, para o carro, para a corrida. Né? Então o que aconteceu? Caiu o espelho, o Alonso foi até o final da prova, o carro dele parece que melhorou depois dessa avoada e da pancada no guarda-reio, foi lá, chegou na 7ª colocação, só que a Haas fez uma reclamação e o Alonso foi penalizado em 30 segundos. E aí ele caiu de 7º para 15º, perdeu os pontos, fez uma corrida espetacular e vou te falar, eu acho que a penalização, de acordo com o regulamento, de acordo com o histórico de poucas corridas atrás, como eu citei do Magnussen, eu acho que fizeram a coisa certa. E segundo até a Ju, né, que trabalha com o pessoal da Band, que auxilia a Mari. A Ju. Isso. Estava até ouvindo ela falando sobre, por que não, né, a Red Bull
não teve uma punição, não aconteceu nada antes e tal. E aí Em ela... relação ao Pérez, se diz? Em relação ao Pérez, por Uhum. causa da asa, né? Caiu uma coisinha ali. Segundo ela, os caras da Red Bull, né? Quem tá centrado ali, quem trabalha na equipe da Red Bull, tá sempre muito ligado. Então, tudo que acontece no carro, eles já vão antes, falam com a FIA. Eu até queria que você explicasse como é que é essa comunicação. Assim, não, porque ele já levou o relatório para a FIA e falou, olha, isso aqui pode ter alguma punição? Isso aqui é algum perigo para a gente ter que parar o carro ou não? E segundo, né, o depoimento da Ju, ele falou, não, isso aqui não vai ter punição nenhuma, pode seguir, por isso que não vai ter nenhum problema. Assim, tem uma comunicação direta com a FIA, Não com a necessariamente. prova, assim? Na verdade, não necessariamente tem essa comunicação, tanto que muitas vezes a direção de prova já toma a decisão sem dar tempo até de ter uma comunicação. Aham. Essa comunicação, para mim, se aconteceu é novidade, nem sabia que isso já tinha acontecido. Mas ela acontecendo ou não, se tem uma parte do carro pendurada, o certo é você mandar aquele carro parar e arrancar aquela parte. E isso demonstra, sabe o quê, Kalinka? Uma inconsistência que a gente já vem falando ao longo do ano inteiro por parte da FIA, seja por questões desportivas, essa questão ela é mais técnica do que desportiva, mas tem uma parte desportiva nela também. E aquilo, assim, cada hora é de um jeito, cada hora eles resolvem de uma maneira. E agora, pegando pelo que uma situação parecida mais recente que aconteceu, que foi com o Magnussen, tomaram daquela decisão lá, eu acho que deveriam seguir na mesma linha. Mas Um depoimento aqui da Alpine também, ela relembrou um episódio do GP do Japão de 2019. Você que tem uma memória boa, vê se que você lembra aconteceu? aí, vê se você lembra. O Charles Leclerc e o Lewis Hamilton, eles continuaram a corrida e eles estavam com problema no espelho. Não lembro dessa. É que você lembra de muita coisa, né, Max? Aí você quer demais também, lembrar cada detalhe. Espelho esquerdo ou direito? Vamos lá. Isso aí eu não pesquisei, não. Mas assim, eles continuaram a corrida. Então é um pouco... Tudo bem que a gente tá pegando 2019, o regulamento vai mudando cada vez mais, né? Eles querem melhorar e esse ano a gente tem a questão dos diretores de prova serem diferentes. E eu acho assim, quando eles pegam alguns exemplos do passado, eu acho que o certo é pegar exemplo do passado que a FIA acertou e não exemplo do passado que a FIA talvez não tenha tomado a decisão correta. Porque uma coisa tem uma parte que tem chances de desprender do carro e cair, como caiu esse espelho, como caiu a asa do Pérez, eles tinham que ter parado esses carros e mandado trocar ou resolver isso aí. Porque, Kalinka, esse espelhinho quando caiu no asfalto, não aconteceu nada. Mas a gente lembra que, lógico, não foi um espelho, foi uma mola. Há uns anos atrás caiu uma mola, bateu na testa de Felipe Massa, olha o estrago que fez. Esse espelho aqui, com a pecinha desse tamanho de carbono leve, se tacar daqui ali não acontece nada, mas um espelho a 300 por hora pega em alguma pessoa, pode machucar. Então, realmente, eu acho que a FIA deveria ter... É que esse caso do espelho do Alonso, ninguém nem viu, só viram quando caiu. A asa do Pérez estava lá pendurada para todo mundo ver.